Boa tarde a todos. Nessa terça-feira, às 14h37, a Câmara Municipal de Bauru discute as duas propostas em tramitação nessa Casa de Leis, com a Prefeitura Municipal de Bauru. Chefe de gabinete, o senhor Rafael Lima Fernandes, e os secretários municipais estarão apresentando considerações sobre o projeto de lei número 62/21, que institui a taxa de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação do resíduos sólidos do município de Bauru, de acordo com a Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, processo número 221/21. E também sobre o projeto de lei número 96/21, que altera o inciso 5º e 8º e acrescenta o 9º, 10º e 11º ao artigo 43 e altera o caput do artigo 62-A e acrescenta o inciso 1º ao 5º e parágrafo 1 e o artigo 174, a lei número 4.830, 17 de maio de 2002, e da outras providências. A Fundação da Previdência Servidores Municipais Efetivos de FUNPREV, processo número 305/21. Quero lembrar que essa sessão também está online, sendo acompanhada, estava presente aqui o nobre vereador Manuel Lozira. Quero agradecer a presença do meu amigo que está secretariando aqui, o Júnior Locadora. Não entendi nada. O pastor Bira. E o projeto de lei aqui, só para completar, o projeto 93, que dispõe sobre a distribuição de saldo de recursos remanescentes da proporção dos 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, na forma que especifica, processo número 302/21. Eu queria agradecer ao pastor Bira, quem mais estava aqui, o vereador Júlio César, os secretários, diretores da prefeitura, o jurídico, finanças, administração, SEMA, enfim, agradecer a imprensa, o Nelson e o vereador Manuel Lozira, presença online, muito obrigado pela sua participação. E vou deixar aberto, então, para que o secretário, o chefe de gabinete, o senhor Rafael Lima, possa dar alguns esclarecimentos em relação a essas questões. Por favor, secretário, com a palavra. Boa tarde, vereador Miltinho, vereador Locadora, pastor Bira, todos aqui presentes, Manuel Luzila, que está acompanhando online também. O intuito da nossa reunião aqui é nós colocarmos à disposição dos vereadores dúvidas e discussões acerca dos projetos de leis que foram sobrestados por alguma falta de informação, por algum entendimento. Então, hoje aqui, o secretário de Administração, Everson, secretário de Finanças, o Everton, secretário de Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, secretário de Meio Ambiente, o Levi Momesso, e também o diretor da pasta, o nosso querido Ney. E como são pautas importantes e que ontem, na sessão ordinária, nós tivemos a percepção de algumas dúvidas, então a prefeita pediu que a gente pudesse vir aqui esclarecer as dúvidas dos vereadores. Então eu gostaria de, inicialmente, pedir para o... Vamos começar pela do lixo, não sei se o Levi poderia começar, pelo menos explicar a ideia da taxa do lixo, ou o Levi ou o Everton, para que a gente possa depois passar para a questão mais da educação.
Tem outro? Isso aí, até melhor. Pode fazer de novo? Calma. Bom, boa tarde, vereador Milton. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sobre a taxa do lixo, eu sei que quando a gente fala de uma nova cobrança para todos os munícipes, não é uma medida popular, ninguém gosta dessa situação. A gente tem a preocupação com relação à parte de renúncia de receita. Eu sei que muito tem se falado não tem o que se falar de renúncia de receita de algo que não existe, mas a partir do momento que o marco legal de saneamento ele exige essa cobrança de taxa ou tarifa, a gente pode ter alguma penalidade com relação nesse sentido. A gente está até analisando qual seria a possibilidade ou não de sanção ou apontamento do tribunal ou algo do tipo. A gente está até analisando essa possibilidade de situação caso a taxa não seja aprovada. Fizemos uma proposta de redução, encaminhamos para a Câmara, uma redução de 54%. Na verdade, a ideia nem é agora no momento a arrecadação na totalidade do gasto, que hoje é 35 milhões de reais. A gente gostaria de pelo menos que uma parte desses valor total de gasto com os resíduos, destinação final e etc. A Prefeitura vai continuar arcando com uma parte dela. A gente tem uma situação que depois acho que o Levi pode falar melhor com relação até à Agência Nacional de Águas, que já fez algum questionamento com relação a quais medidas foram tomadas. Hoje, conversando lá com o pessoal da auditoria sobre algumas situações, até na parte do ICMS, tem uma parte do ICMS que vai ser relacionado a essa gestão de resíduos que será feita em todos os municípios, então a gente pode também, não relacionado à taxa, mas o nosso poder de investimento nessa parte de destinação final, coleta, tudo relacionado a transbordo e etc., a gente poder ter uma receita relacionada e um gasto específico carimbado nesse sentido. Deixar bem claro que a cobrança da taxa ela vai ser destinada especificamente para esse gasto. Hoje o contrato é com a Endurb, assim como de outros da destinação final é feito com outro fornecedor, mas não tem nenhuma vinculação direta de que esse repasse será vinculado de repasse para a Endurb, e sim pagamento de nós de um serviço prestado. E a ideia é essa, tirar dúvidas, tentar ouvir os vereadores, se tiver alguma proposta, alguma coisa, para que a gente possa se adequar à exigência hoje que o marco cobra da gente. Falaram que o marco também legal de saneamento ele não iria prosperar, teve N questionamentos, todos foram derrubados e ele continua vigente com relação a essa cobrança. E um outro ponto importante também é que se fala de concessão por cobrança por tarifa, e nesse momento a taxa, sendo a cobrança por taxa nesse momento, numa discussão futura, sempre que for taxa, qualquer tipo de acréscimo, se for pensar em alguma coisa, algum estudo de aumento de valor que a SEMA se propôs a fazer nesse momento, nada será feito sem autorização da Câmara. Para qualquer aumento de taxa, desde que a SEMA apresente o estudo lá para frente, vai ter que passar por essa Casa de Leis. E que, por exemplo, o valor potencial de arrecadação, com o valor que a gente fez de proposta de 72 centavos o metro quadrado, potencialmente em torno de 15 milhões de reais de arrecadação, só que sempre tem inadimplência, tem fase de isenções. Isso, para vocês terem uma ideia, não pagaria nem hoje o contrato da coleta de lixo que temos. Então, seria um valor agora inicial para essa discussão, até que a SEMA apresente as propostas e os estudos que serão feitos, e a gente se adequar aí ao marco legal de saneamento básico. E eu fico à disposição para qualquer questionamento. Obrigado, secretário. Administração? Herbert? Sim? Levi? Dele é outro assunto. Só um minutinho, Levi. Eu queria registrar a presença do vereador Guilherme Berriel. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Berriel, Bira, Luzila que está nos acompanhando, mais o pessoal da galeria, Nelson, os parceiros da prefeitura. Na verdade, é deixar bem claro duas coisas distintas, né? A taxa do lixo, que é o que nós estamos discutindo,
E a concessão do lixo, que é uma outra coisa, né, que nós vamos discutir o ano que vem. Até porque na última audiência pública aqui a Caixa veio e ficou muitos questionamentos, então a gente deixou para conversar novamente com a Caixa, até ponderar os questionamentos que a Câmara fez e tentar chegar num denominador comum. Agora, a taxa, a concessão, né, deixar para o ano que vem. Agora, a taxa é uma obrigatoriedade, na verdade, né? Se podemos entender assim. Até a Agência Nacional de Águas já nos mandou um e-mail pedindo que nós respondamos até o dia 30 como ficou. No e-mail da ANA não fala de nenhuma punição clara, mas o marco do saneamento traz isso. Então, eu queria pedir até para o Ney, que estudou mais a fundo o marco do saneamento, falar um pouquinho a respeito disso. E todos os vereadores fiquem à vontade para questionar. Nós temos a Larissa também, que é a nossa técnica que está lá, que cuida hoje dos contratos também da Endur, e estamos aqui à disposição também. Ney. Bom, boa tarde a todos, cumprimentos vereadores, todos aqui presentes nessa casa. Como está sendo discutido o marco zero do saneamento? O que seria o marco zero? E por que a ANA, a Agência Nacional de Água, está cuidando disso? A ANA, a Agência Nacional, cuida das águas. O marco zero, ele veio para discutir o saneamento ambiental, que envolve 3 linhas principais: coleta, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Isso impacta direto na saúde e na qualidade de vida da população. A ANA fez o questionamento, a Agência Nacional de Águas, como que a gente está tratando a questão do lixo em Bauru, como que vai ser discutida a questão da taxa. Mas ela perguntou só da taxa do lixo, por que ela não perguntou do esgoto nem nada? A prefeitura, todo ano a gente responde um questionamento que fala sobre o nosso saneamento ambiental, como está na cidade. E aqui em Bauru já tem embutido a taxa para pagamento da questão do tratamento, coleta e tratamento do esgoto. Então a ANA está alertando a gente agora, porque não foi acusado em nenhum momento a questão de como está sendo custeado o pagamento por esse serviço, que seria o serviço da coleta de lixo em específico. Só que acabou calhando, porque nós já estávamos discutindo aí um projeto de PPP do lixo, que seria a concessão, e ao mesmo tempo veio essa portaria federal embutindo para que os municípios se movimentem. Por quê? São poucos municípios, mais de 2.600 municípios ainda no país não tem uma coleta de lixo tipo na nossa cidade. E o que acontece na nossa cidade? Já vinha sendo feito isso, porque quando a gente mexe no saneamento, tratamento de água, coleta de lixo, disposição final, tratamento de coleta de esgoto, isso aí impacta positivamente na saúde da população. E o nosso lixo, já a opção lá atrás, de governos anteriores, a gente vem fazendo adequadamente. Vamos usar esse termo. Então, o que foi feito lá atrás? Foi tirado dinheiro de outros investimentos de meio ambiente, de obra, tudo para fazer essa composição, para fazer o pagamento da coleta, transporte e disposição final, que seria do lixo domiciliar. Hoje, o que a prefeitura busca? Nesse primeiro ponto, o que nós, do Executivo, estamos tentando buscar? Compensar pelo menos parte desse trabalho que agora é legal, que vem de cima para baixo, que já teria que se cobrar mesmo, compensar no caixa da prefeitura, porque às vezes esse dinheiro que está sendo pago hoje para esses serviços acaba faltando em outras pontas de infraestrutura ou até mesmo no meio ambiente, quando a população, de certa forma, direta ou indiretamente, solicita serviços municipais. Então, como a gente já discutiu em outras reuniões, foi lançado aí uma proposta, né, Everton, pelo Executivo, que seria, nesse primeiro momento, fazer a discussão impactando o menos possível, mas de que uma forma onde a gente consiga equilibrar esse caixa e ter condições de trabalho.
Porque para nós que estamos enfrentando aí o dia a dia, a gente percebe que a prefeitura, nós, principalmente eu que sou de carreira, já estou um bom tempo aí, a gente percebe que às vezes a gente não tem o recurso suficiente para fazer aqueles investimentos que poderia revertir em qualidade e em saneamento ambiental melhor na cidade. Seria isso, vou estar à disposição de vocês aí para qualquer dúvida e esclarecimento que se fizer necessário. Obrigado, Ney. O secretário jurídico, Gustavo, doutor Gustavo, quer se manifestar, doutor? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores, a todos os secretários presentes. Basicamente, eu vou repisar em águas que já foram faladas. A questão da taxa do lixo trata-se meramente de uma obrigação legal. E que se prevê que a não existência, a não operacionalização de uma forma de financiar, de pagar por esse serviço, simplesmente vai caracterizar uma renúncia de receita. E maior do que qualquer preocupação pessoal, a preocupação principal é que, pela lei de responsabilidade fiscal, a renúncia de receita pode atrapalhar o recebimento de transferências voluntárias, o que vai travar, inclusive, muitos projetos de interesse do Executivo, do Legislativo e da sociedade em geral. A possibilidade de contratação de financiamento também é uma das causas, ou melhor, uma das consequências que podem advir de uma renúncia de receita. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de trazer a mais do que os colegas já trouxeram, principalmente depois de explanações brilhantes aí, como do Everton, né, do Levi e do Ney, nosso eterno secretário, né? Muito obrigado, uma boa tarde. Pois não. Só para completar. Pois não. Na LOA, na Lei Orçamentária Anual, foi feita uma previsão de receita da taxa de lixo de R$20 milhões. A partir do momento da não aprovação da taxa, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer um contingenciamento de R$20 milhões em determinadas fichas, em determinadas pastas da prefeitura. Aí muito se fala, mas está tendo um excesso de arrecadação que tranquilamente comporta isso. A gente está em fechamento de exercício. Realmente a arrecadação ela superou a expectativa, isso é fato, não tem nem o que se discutir. Só que N recursos são carimbados. Vamos dizer que tivesse a taxa do lixo e na conta da taxa do lixo, que é específica para um serviço, tivesse sobrando dinheiro. Eu não consigo fazer um superávit orçamentário desse para a saúde. Então, existe realmente um excesso de arrecadação em alguns pontos, mas de vários deles com recursos carimbados, travados para aquele fim específico. Então, deixar bem observado que a partir do momento da não aprovação ou da não votação da taxa do lixo, várias pastas, principalmente na parte de investimento, terão recursos contingenciados e planejamentos já afetados com essa situação. Obrigado, secretário. Rafael, você quer se posicionar em relação a alguma... Eu acredito que, com relação ao projeto que fala, vamos dizer, da taxa do lixo, né? Eu acho que essas informações, não sei se algum vereador tem alguma consideração, alguma dúvida, acho que é o momento para perguntar, não sei, né? Você que determina aí, senão a gente poderia passar para o próximo, mas enfim. Só para lembrar, essa reunião foi convocada pelo chefe de gabinete, o senhor Rafael Lima Fernandes, alguns secretários aqui presentes, para falar sobre o projeto de lei 62/21, que institui a taxa de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação de resíduos sólidos do município de Bauru. O vereador Segala também esteve presente por alguns momentos aqui nessa sessão, sei lá, reunião. E agora eu vou abrir a palavra para os vereadores presentes. Eu vou começar com o vereador, se permita, o vereador Manuel Lozila.
que ele está online. Vereador Manuel, boa tarde. O senhor tem alguma manifestação, alguma pergunta a fazer? Vereador Miltinho, preside essa reunião, aos demais chefes de gabinete, demais colegas vereadores, secretários presentes. Vocês estão me ouvindo aí? Está tudo ok? Muito bem. Então tá. Presidente, eu gostaria apenas de me posicionar, como eu tenho já me posicionado em relação a esse assunto. E é de conhecimento de todos os secretários, né, que já participaram de várias reuniões conosco. Aliás, hoje, não era para a gente estar nessa reunião, mas sim numa audiência pública exatamente para discutir, né, a parceria público-privada, né, da concessão do lixo e também a taxa do lixo. Né? Por quê? Muito embora tenha secretários se posicionando, né, e nos trazendo informações de que esse assunto tem que andar separado, e de fato deve andar separado, né, mas nós temos uma grande expectativa e possibilidade de que a parceria público-privada reduza em muito o custeio que hoje existe relacionado a esse tema, que é a taxa do lixo, né, que é o conglomerado, que é a divisão daquilo que se gasta hoje, né, em relação ao lixo, dividido entre a população. Então, assim, é algo que é necessário. Bom, ainda que a concessão ficasse para um segundo plano e não fosse tratada, nós precisaríamos considerar que hoje já sai do caixa da prefeitura 35 milhões, que sai do bolso da população, e a hora que a prefeitura pretende estabelecer uma taxa do lixo, ela não dá desconto em nenhuma outra cobrança de imposto ou tributo. Então não adianta falar que não é para onerar a população, é para onerar a população. Veio a prefeitura e fez a concessão, né, de praticamente 50%, que é louvável, né? A gente reconhece o esforço que foi feito, mas ainda assim a população continua pagando 20 milhões, né, através do caixa que já pagava os 35 milhões, sei lá, 17 milhões. Então eu acho que a matemática é essa. Se há uma necessidade legal, se precisa aprovar a taxa do lixo, é simples. Mostre para a Câmara Municipal que vamos cobrar aqui 17 milhões da população e vamos abater 17 milhões de outro lugar. O que não dá, e o que nós, né, já falei várias vezes, é o seguinte: nós só vamos aumentar a taxa e nenhum tipo de demonstrativo de gestão ou abatimento de despesa, né, redução de aluguel, redução de conta daqui e dali, redução, enfim, nós não conseguimos visualizar isso na gestão. Então, é simplesmente aumenta a taxa da população para a gente cumprir um regramento estipulado pelo marco de saneamento e cobra mais da população, sem que apresentar nenhuma outra redução de custo. Então, que é isso que precisa ficar claro, né? Não é que nós não queiramos que cumpra-se o regramento, o marco de saneamento. Eu acho que o que nós já discutimos incansavelmente é que precisamos deixar claro à população que está sendo estabelecida uma taxa do lixo, de outro lado, nós estamos fazendo um abatimento em algum outro imposto ou tributo que já custeava essa taxa do lixo. Então, se é para tratar isso de maneira isenta da concessão, que seja dessa maneira, demonstrando de onde nós vamos tirar. Agora, nós também temos a possibilidade de trabalhar a concessão junto, que vai diminuir e reduzir muito, né, o ônus da população por todo o tema já apresentado, né, e infelizmente nós não conseguimos esgotar esse assunto ainda neste ano. Então eu só queria deixar claro aos colegas secretários que nós entendemos a necessidade, entendemos as colocações, né, o raciocínio de vocês, né, foi bastante lógico durante a construção de todo esse tema, mas nós só esquecemos de conseguir demonstrar à população em ponto de contas. Ó, estou colocando aqui, mas estou tirando daqui. Ou, não, nós precisamos de mais investimento. Então, vamos fazer investimento através de outros mecanismos que não seja simplesmente onerar o bolso da população. Eu acho que isso é importante. Essa transparência com a população, ela é essencial para que haja aceitação da população e nós
como representantes da população, né, a parte que está mais próxima da população, possa levar esse recado e transmitir essa informação à população. No mais, senhor presidente, que preside essa reunião, eu acho que, né, nós já debatemos bastante esse assunto, nós certamente no próximo ano vamos debater a concessão e estaremos sempre à disposição para o diálogo e para a conversa, mas em relação a esse tema era isso que eu queria colocar e, mais uma vez, ratificar o meu posicionamento relacionado a esse tema, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, vereador Mané Lozila, pela sua clara contribuição. E eu vou dando sequência a essa reunião e vou manter aqui a ordem de chegada. Então, o próximo vereador a usar a palavra, fazer uso da palavra, é o vereador Pastor Bira. Obrigado, presidente Milton. Obrigado a todos. Boa tarde. Algumas questões que o vereador Lozila já abordou, para mim já resolveu algumas questões que eu tinha para perguntar. E também a questão do orçamento que foi aprovado aqui e que já previu um valor X para a taxa do lixo, como sendo obrigação legal, ou seja, ou faz ou não faz. Isso aí a gente já entendeu. Ontem houve muita discussão e acho que falta esclarecimento à população o que nós estamos fazendo aqui. Né? E isso que o vereador Lozila disse, se de fato é um valor que vai ser cobrado, precisa apontar, é isso, Everton? Precisa deduzir de algum outro lugar em função de ser mais uma taxa para a população? É que, na verdade, não existe nenhuma cobrança hoje específica para esse serviço. Específico? Específico, não. Esse serviço, esse gasto, hoje todas as contribuições que a gente recebe de tributos e tudo mais que são de livre alocação, por exemplo, parte do IPTU, 25% vai para a educação, 15% para a saúde, os 60% restante é para manutenção, pagamento de servidor, o custeio geral das secretarias, benefícios, etc. Parte disso hoje paga a CGR Guatapará, que é a destinação final, a Endurb e assim vai, tá? Todos os gastos relacionados à parte de resíduos sólidos e destinação final e tratamento, etc. Agora, a partir do momento que a gente tem a taxa do lixo, um exemplo, tá? A gente aumenta um potencial investimento nessa área, que é algo que a gente tem que melhorar, ou através de concessão, através de PPP, o que for, e se adequa já ao marco legal. Então, o gasto em si não existe hoje uma cobrança específica. Eu já tinha ouvido falar muito no inicial, isso aí já é pago no IPTU. Não existe nenhuma vinculação do IPTU com o pagamento do lixo. E uma compensação desse tipo, eu não sei nem se seria algo legal do tipo, a gente poderia depois ver com o jurídico. A cobrança em si não é algo que partiu da prefeitura, está vindo do marco legal de saneamento, essa exigência, e a partir disso que fala de contemplar os custos, a gente levantou todos os custos relacionados, chegamos num montante de 35 milhões, a PPP ou a concessão vai trabalhar em melhorar isso, e o valor vai ser repassado para o contribuinte, para todos nós. De qualquer forma. De qualquer forma. Só que aí vai ser através de uma tarifa, aí vai ter N discussões. Então, a cobrança ela vai existir. Esse ano a gente está falando de adequar a exigência do marco legal, mas depois de falar a concessão, não vai haver nenhuma concessão que vai fazer o serviço de graça. Pelo menos a gente viu o estudo da Caixa e o valor é em torno do que está sendo proposto hoje com a coleta, e o estudo da Caixa, acho que é esse valor aproximado sem a coleta. Então, a gente teria ainda o valor da coleta depois para se discutir. Então, é uma discussão ampla, é algo que a gente está tentando adequar legalmente. Aí a gente fez a proposta dessa redução, a Prefeitura vai continuar arcando com parte, 20 milhões, a Prefeitura iria continuar arcando com essa modificação que foi feita, e a taxa cobriria ali 46% do gasto. Pelo menos nesse primeiro ano, até que se discuta, que foi muito debatido, mas 35 milhões, talvez com a concessão ou a PPP, vai reduzir esse valor. Então, fizemos um valor de 46% do total proposto,
para que até seja definido a forma que vai ser feito, pelo menos a gente tem um poder de investimento nessa área. A ideia foi essa. E obrigatoriamente a gente tinha, como o projeto de lei estava em andamento na Câmara, a gente tinha que colocar esse valor possível no orçamento, porque a gente não tinha se ia ser aprovado ou não, e para cumprir o marco, até que se a Câmara votasse ou não, foi feita a previsão. Com base, por exemplo, numa não aprovação, vai ter que ser feito o contingenciamento desse valor. Aí eu fui questionado, por que 20 milhões, Everton, foi colocado na LOA, se a gente fala de um potencial de 35 milhões? A partir do momento que eu coloco uma receita maior na minha previsão da LOA, na hora que eu tenho que cortar muito mais também. Então, a gente chegou no meio termo ali, a gente tinha pensado em algo em torno de 50%, porque se a lei fosse aprovada na sua totalidade, um exemplo, a gente teria um excesso de arrecadação durante um ano e o orçamento totalmente adequado com relação a isso. Do mesmo jeito que se a lei não for adequada, a lei não for aprovada, a gente vai ter que adequar o orçamento fazendo um corte. Sobraria para investimentos, é isso? Sobraria para investimentos. O gasto que hoje é livre, o vereador Luzila falou perfeito. Hoje a prefeitura realmente já paga esses gastos com recurso próprio. Uhum. Parte desse recurso seria pago pela taxa, e esse valor é o que a gente está gerando de potencial investimento no orçamento do ano que vem. A partir do momento que não tem, esse potencial de investimento vai reduzir. Entendi. A outra pergunta que eu ia fazer para vocês, acho que você já respondeu. Sem a taxa que a gente vai tentar votar ou não, sei lá, teria que haver uma outra maneira de suprir essa falta, sim ou não? Sim, ou através de uma nova receita, emendas, que pode ser em convênios, por exemplo, tá? Só que aí normalmente essas verbas são carimbadas, elas não são de livre alocação, a gente teria que ver a necessidade, ou através do corte de despesa, ou de possíveis investimentos. A gente, na verdade, não é uma situação muito simples para nós, vereadores, que nós vamos ter que aprovar um aumento de gasto do munícipe, né? E é claro que quando você propõe uma taxa, nenhuma taxa ela é bem-vinda, né? Eu gostaria que você me explicasse a questão da renúncia de receita, que é também um problema, né? Depois eu vou perguntar para o Levi também. Essa renúncia de receita, porque se fala que não se renuncia àquilo que não existe. E, pelo jeito, há necessidade de um esclarecimento, e eu estou te pedindo esse esclarecimento. Não, sim, esse é um entendimento correto, tá? Antigamente tinha município que não cobrava IPTU. Depois, acho que a Lei 101, obrigação, aí sim, todos os municípios que, caso não cobrem, ele é caracterizado como renúncia de receita por causa de uma obrigação. O marco legal de saneamento hoje exige a cobrança de taxa ou tarifa a partir do ano que vem para municípios do Porto de Bauru. Se eu não me engano, existem algumas faixas lá, não lembro bem. A partir do momento que se existe a obrigação legal através da união dessa cobrança e a gente não cumpre, eu não sei qual que seria a sanção. A gente nunca teve essa situação. Eu estava até conversando com o pessoal mais antigo da Finanças, se a gente já tinha passado por uma situação dessa. A gente tem que analisar, até conversei com o Dr. Gustavo também sobre isso, qual que seriam as consequências. Porque foi feita, a lei fala da proposição da taxa, foi feita, foi encaminhado para a Câmara, e no caso de ela não ser votada ou não ser aprovada, hoje aqui teria que ver na parte mais jurídica qual que seriam as consequências. Eu não sei dizer. A gente tem um quadro que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, que é relacionado à Lei de renúncia de receita, mas tudo com relação à lei aprovada. A gente tem a lei que aprova isenção para aposentados com mais de 65 anos, que sejam da condição A, B e C, tem todas as condições. Isso é uma renúncia de receita aprovada pela lei tal. Essa renúncia de receita pela uma lei da União que a gente não contemplou, que vários municípios também estão passando por essa mesma situação de Bauru, vai ser algo novo para ser analisado. Pode ter uma sanção ou não. Tem essa situação da Agência Nacional de Águas também, que está cobrando qual que é a situação que está sendo feita no município de Bauru, como eles devem estar fazendo com os demais municípios. É algo ali que a gente tem que analisar quais são as consequências. A proposição foi feita, foi encaminhado o projeto de lei, foi discutido, fizemos reuniões, audiência pública e etc. Agora, quais serão as sanções reais relacionadas a essa renúncia de receita? Hoje não se sabe. A gente está até estudando sobre isso, pastor.
Entendi. Né? Porque também é uma situação que a gente precisa discutir, se é obrigatoriedade, está na lei, a gente precisa estar na lei para ter o... Perfeito. Para ter o CRP, por exemplo, nós temos o CRP, né? Estamos brigando também sobre o CRP. O principal ponto já inicial que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala é o que o Dr. Gustavo falou. Talvez o bloqueio de transferências voluntárias, uma emenda de um deputado, um convênio, um financiamento possível. Há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Na Lei de Responsabilidade Fiscal cita isso. Sim. Agora, se eles vão tratar o marco legal, essa exigência da União, que os municípios não cumpriram com uma renúncia de receita, aí talvez através de uns questionamentos do Tribunal, Ministério Público, etc., ou até a própria ANA, Agência Nacional de Águas, que acho que vai ser o órgão regulador nesse sentido, essas cobranças ainda, quais serão as consequências dela, a gente não sabe dizer. Mas pode chegar em algo do tipo, que a gente espera que não ocorra. A União pode cobrar do município a renúncia da receita, é isso? Perfeito. Ele criou um marco legal, dando um prazo para você estabelecer essa cobrança. Não se estabeleceu. E qual o motivo que não foi e talvez as consequências disso. Entendi. Você queria fazer uma pontuação, Lili? Não, na verdade, era só falar mesmo dessa preocupação, né? Não é só abrir mão da receita. É essa preocupação das consequências disso. De repente, a gente... Desculpa até a expressão que eu vou usar. Vamos ver o que dá. E lá na frente pode dar ruim. Então, a gente, da parte da prefeitura, a gente tentou ter o maior bom senso possível nesse sentido, de chegar com uma proposta de redução de 50%, deu, na verdade, 54% do que era passado o valor da taxa. Então, a gente já trabalhou com isso para não ter essa possibilidade de não ter essa receita. E agora, quando vier essa informação que a gente não vai ter, até semana passada, quando nós tivemos com a Comissão de Justiça, a gente tentou sanar todas as dúvidas mesmo para não ter esse problema. Então, eu creio muito mais, Bira, Miltinho, o próprio Lozila, que tem a interpretação dele, talvez está faltando até um entendimento maior de parte de alguns vereadores, para entender esse processo. Vou dar só um exemplo. Nós estamos falando aqui de 35 milhões, que é o custo do lixo para o município. Só que esse custo está o aterro de Piratininga. Dentro desse custo está o aterro nosso aqui de Bauru. Dentro desse custo está a coleta seletiva. Então, não é assim, Bauru gasta 35 milhões com lixo, né? Pelo contrário, né? Se a gente analisar, eu até tive a oportunidade de ver alguns outros contratos, vou dar alguns exemplos, até eu trouxe para a Comissão de Justiça. Piracicaba, R$ 488 e já está homologado para R$ 608 a tonelada do lixo. Em Bauru é 201. É R$ 201. Então, é uma preocupação que a gente tem também lá na frente. A gente está falando de concessão, mas se nós analisarmos municípios do porte de Bauru hoje, Bauru ele não está fora da realidade. Pelo contrário, perto, Piracicaba eu falei 488, Rio Preto 360. E isso são municípios que têm aterros próprios. Né? Nós estamos falando aqui que nós temos um distanciamento do ponto A da cidade, vamos dizer assim, da região central da cidade até o aterro, são 35 quilômetros. Os caminhões da Endurb chegam a dar 56 viagens por dia, né? São 28 setores. Alguns setores têm que fazer 2, 3 viagens por dia. Então, nós temos mais de 56 viagens por dia de um caminhão se deslocando até o aterro. Então, é um problema mais complexo e ajuda muito o fato da gente ter passado lá pela Endurb, entendendo esse processo e hoje está podendo falar com propriedade. Hoje, o custo do lixo em Bauru, perto da realidade das outras cidades, ainda é barato. Ainda é barato. Agora, o Lozila está coberto de razão. Mas já estava previsto, tudo bem, mas simplesmente chegou para nós também essa informação, num tempo, vocês têm que cobrar a taxa do lixo. E combinou de ser junto com a discussão da concessão. Então, acho que isso atrapalhou muito o processo. Porque se nós tivéssemos dedicado só à taxa do lixo, porque é o que foi falado. Hoje, o munícipe, vou dar um exemplo, não que ele não pague outros impostos.
Mas o munícipe hoje, ele tem o coletor de lixo passando 3 vezes por semana na frente da casa dele. 3 vezes. Tem um caminhão que a prefeitura paga para pegar o lixo dele e levar. Então, eu acho que a preocupação da ANA, esse novo Código de Saneamento, mais do que ter uma taxa, é conscientizar a população que aquilo custa dinheiro, porque tudo aquilo que custa dinheiro, a gente tem a tendência de amenizar também. Sim. É assim, a multa com o carro, energia elétrica, a taxa da água, a gente tem a tendência de usar menos. Até a gente brinca, bom seria que se nós tivéssemos todo o caminhão, uma balança, para cada um pagar o valor do seu lixo, né? Aí seria o preço justo. Mas só para entender, Bira, hoje nós estamos falando de uma taxa que uma casa de 100 metros, ela vai pagar R$ 72,00 no ano. Se nós pegarmos R$ 72,00 e dividirmos em 12 meses, nós estamos falando aí de R$ 6,00. Entendeu? Então, R$ 6,00 hoje também, assim, eu sei que quando a gente fala de taxa, há uma preocupação, mas não é nenhuma taxa exorbitante, que a gente procurou ter esse bom senso e sanar essas dificuldades, inclusive essas dúvidas, meu time, com os vereadores. A gente sempre se colocou à disposição para sanar todas as dúvidas, né? Aquilo que tiver, porque é lógico, você vai botar uma coisa, quando fala taxa, dá, mas a partir do momento que eu tenho total compreensão daquilo, eu vou ponderar mais. Então, essa que foi a preocupação nossa desde o começo, ao ponto de nós virmos aqui semana passada, darmos todo o esclarecimento da Comissão de Justiça, que estava com o processo em mãos, e a própria Comissão de Justiça entendeu pela normal tramitação, procuramos Vossa Excelência também, ponderamos algumas coisas, Vossa Excelência também falou que praticamente da parte estava dando para entender, e aí causou a surpresa nossa, quando ontem nós ficamos meio apavorados, quando vimos que a coisa parece que nem ia dar, e a nossa preocupação, mais do que fazer a contenção o ano que vem, pegar na secretaria, eu falo como secretário, né, que a gente sempre está com o orçamento apertado. Agora, se ele falar lá que vai me tirar mais dinheiro para mim exercer as coisas da secretaria ano que vem, eu já começo a ficar preocupado. E esse é um dos problemas, mas eu ainda vejo maior preocupação de a gente ter alguma sanção lá na frente por não estar cobrando essa taxa. Porque apesar de o munícipe hoje ele ter N impostos, e a gente não discorda disso, mas exclusivamente do lixo não se paga. Se paga da água, se paga da luz, se paga do telefone, se paga da iluminação pública, mas do lixo não se paga. Essa é a realidade hoje. E a última pergunta, viu, presidente? No caso de sendo aprovada a taxa, não sei como é que vai ser, né, mas tendo esse entendimento da aprovação da taxa, como ficaria a concessão no ano que vem? Então, a concessão, é uma discussão ampla, né? Até eu estive na Caixa, ficamos lá reunidos por 3h30, tentando entender. A Caixa Econômica Federal, ela contratou uma consultoria para falar qual é o melhor caminho para tratar do lixo de Bauru, entre coleta, destinação final e tudo. A consultoria, ela trabalhou em cima daquilo que o governo anterior passou para ela. E o governo anterior passou para ela algumas posições como, olha, eu quero fazer uma concessão do lixo, mas eu quero que a coleta continue cá em Durbe. É algo que a gente tem que discutir. Será que a nova Câmara ou o prefeito atual pensa assim? Eu quero que vocês façam estudo em cima de ficar com o passivo do aterro, porque o aterro sanitário hoje é um passivo para nós. Coisa de 50 milhões para mais. Sim, o passivo Tá. Viu, Berriel? Na verdade, quando eu falo, da prefeitura, né? Porque o passivo hoje do aterro sanitário, existe uma série de situações que tem que ser feita lá, porque lá foi por 20, 30 anos que a gente está usando aquele aterro, né? Quem sabe, Larissa, quantos anos nós estamos usando o aterro? Desde 91, então estamos aí quase 30 anos usando aquele, então tem todo um passivo. Então, vereador Berriel, dentro da concessão, a concessão também estudou isso, deles assumir esse passivo. Então, por isso que eu estou falando, que é coisa da gente discutir, e eu já falei com a prefeita, ela já está marcando uma reunião para nós fazermos junto com a Caixa, para discutir se ela quer ir na mesma linha ou mudar. Um dos requisitos da concessão, nós queremos a menor tarifa. Nós queremos a menor tarifa, né? Nós queremos a menor tarifa. Bom, a menor tarifa, então, tem que aterrar o lixo. E o negócio da dona Karen, que é na CEPLAN? Opa.
Porque se você quiser... Alguém abriu o microfone lá, tem alguém com o microfone aberto. Porque se você quiser simplesmente um custo maior, é lógico, foi passado. Então, eu convido você para fazer a minha casa. Eu vou falar, eu tenho X para fazer a casa, você vai me dar o orçamento. A concessão entende exatamente isso. Quem fez, a consultoria que fez o estudo, ela fez em cima daquilo que seria mais em conta. E o mais em conta hoje ainda é enterrar. É o correto? Não, mas é o mais em conta. Por isso que são esclarecimentos que eu acho que é num segundo ponto, que dá muita... Aí a Caixa também vai estar presente, a própria consultoria vai estar presente. E o que o Luzila falou faz sentido. De repente, o ano que vem, a gente pode entrar numa concessão, aparecer uma coisa nova aí, que dê até para baratear mais o custo ainda. Né? Que hoje tem tanta tecnologia, tem tanta coisa surgindo, mas a ideia é exatamente essa, né? Que a concessão foi contratada, foi feito o estudo em cima da concessão, em cima daquilo que foi passado para ela. Seria a possibilidade de abatimento do valor que já está sendo cobrado, ou não, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a bem da verdade é que o município precisa se regularizar, precisa se adequar à lei da União. É uma conta que vai chegar e que precisa ser discutida. Faltou, acho que, esse entendimento nos últimos dias antes da sessão de ontem, que deve acontecer agora por esses dias e segunda-feira devemos votar. É isso aí, presidente. Agradeço. Passo a palavra aqui. Queria registrar, obrigado, pastor Bira. Queria registrar a presença online do vereador Edson Miguel, Zé Roberto Segala, Manuel Lozila, o Cícero Prado, o senhor Carlos Rino, Luiz Fernando, gabinete do vereador Locadora, o senhor João Herrera e a senhora Aparecida de Fátima. Esse estão com a gente, participando da reunião de maneira remota. Eu vou dar sequência a essa discussão com estou dando sequência de ordem de chegada e vou dar sequência com o vereador Guilherme Berriel. Pois não, vereador. Boa tarde a todos. Eu acho interessantíssimo esse tipo de discussão e temos que discutir isso à exaustão para podermos, o município, tomar a melhor decisão, né? Bem, olha, eu acho que não cabe, é tão deselegante hoje falar em criação de imposto, sabe, é tão deselegante nesse ponto. O marco geral do saneamento errou. É uma opinião particular, você entendeu? Em propor mais uma criação de taxa do lixo. E eu já vou me antecipando e vou falar que eu vou colocar uma emenda nesse projeto de lei. Que o valor da taxa tem que ser fixado entre 1 centavo e R$1. Não quero nem saber, se for aprovado, muito que bem, mas eu vou colocar essa emenda. Porque não cabe mais, a população não aguenta tudo que a gente compra, um litro de gasolina, um remédio na farmácia, tudo já tem uma carga tributária violenta. Você entendeu? A população não aguenta mais. E outra coisa, é fácil para a prefeitura também jogar nas costas do munícipe, né? Tudo bem que tem um marco legal, que é obrigação legal, mas é fácil, né? Ou jogar conta, não. Engraçado, eu nunca vi a prefeitura falar em redução de custo. Olha, hoje a situação atual do lixo é essa, a gente poderia ir para esse caminho para reduzir custo. Eu nunca vi a prefeitura falar isso. E aqui a Endurbe é empresa, hein? A Endurbe é empresa. Não pode falar, não, aqui é poder público. Aí não é poder público. Ali é empresa. Tudo bem que o dono é a prefeitura. Mas eu nunca vi a Endurbe falar, nem a Endurbe nem a prefeitura, em redução de custos. E esse estudo da Caixa que vocês amam, na minha opinião, é uma porcaria. A prefeitura tomou um prejuízo de R$4 milhões para pagar para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal quer ver o fim de Bauru, começando pela Coab, tá? Que está querendo arrebentar Bauru na justiça, através da Coab, e agora, através desse estudo, enterrar lixo.
pelo amor, é enterrar dinheiro. É enterrar, o Bauru hoje enterra dinheiro. E o modelo de PPP que eu defendo é um modelo onde a empresa vencedora faça a coleta do lixo, use esse lixo como matéria-prima num processo produtivo, cujo produto resultante desse processo produtivo ela venda, pague os custos e tenha lucro. Porque uma empresa sem ter lucro, a Endurba é um exemplo, tem que o controlador colocar dinheiro todo ano lá. Você entendeu? Que é fato isso. Então, não cabe, tem que fazer. Esse é o modelo de PPP que tem que ser, onde não onere. Eu nunca vi um estudo desse. Daí vem a Caixa Econômica Federal com uma porcaria de um estudo, uma porcaria. Eu teria vergonha, eu falei para o gerente da Caixa que no dia eu nem viria apresentar o projeto. Eu falava que eu estava com a unha encravada, colocava um atestado médico. Teria vergonha de falar em enterrar lixo. Vergonha. E o único processo produtivo que dá para fechar essa conta que eu falei aqui desse modelo é fazendo a recuperação energética dos resíduos sólidos, que já é feito há décadas no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Hoje, se eu tiver 200 milhões de reais no meu bolso e ligar para a VEG, falar, eu quero uma usina de recuperação energética de resíduos sólidos, em um ano está pronto para começar a operar. Sabe, eu não vejo esse tipo de discussão. Não, é criar taxa de lixo, é arrebentar a população no meio. O marco legal foi péssimo para mim, nesse ponto, nesse quesito. Horrível, horrível. Eu já vou colocar uma emenda nessa para esse impacto ser quase zero para a população. Já que não dá para ser zero, ser quase zero para a população. Então, sabe, meu Deus, esse assunto tem que ser discutido à exaustão ainda. Eu vou votar contra do jeito que está. Ou posso até votar a favor, mas com essa emenda que eu vou propor. Sou contra. A Caixa está querendo arrebentar a cidade. A Caixa Econômica Federal vai quebrar a cidade. Já começou pela Endurba, executando a Coab. E propondo esse estudo péssimo. Meu, que decepção com a Ernst Young. Quando você escutava, vai Ernst Young, eu falei, nossa, mas vai vir um estudo top das galáxias da Ernst Young. Foi uma porcaria, ainda a prefeitura vai ter que... O Gazeta nesse ponto foi péssimo, meu. Desculpa, Gazeta, mas brincou com o dinheiro público. Sabe, 4 milhões... Eu não entendo o que a Caixa está fazendo aí nessa jogada. A Caixa tem algum interesse nesse processo aí financeiro? O que a Caixa está fazendo aí? Está querendo ganhar alguma coisa nisso? Eu não entendo o que ela está fazendo. Você entendeu? Porque ela tem interesse em fazer o recolhimento do lixo de Bauru? Está vendo alguma oportunidade de ganhar dinheiro com o lixo de Bauru? Não entendo porque ela está fazendo. Se você souber e puder me falar. Berriel, boa tarde, tá bom? Na verdade, Berriel, eu tive lá na Caixa, até para entender melhor, e é aquilo que eu falei. É por isso que eu falei, aqui nós estamos discutindo a taxa, a concessão, vai dar pano para manga, eu acho que você falou correto, a gente tem que discutir a exaustão, né? Mas aí é outra questão. A Caixa, pelo que eu entendi, ela simplesmente, ela conseguiu inserir Bauru, de 5 cidades no Brasil que poderiam ter isso, e pelo know-how da Caixa aqui em Bauru, ela conseguiu trazer isso para Bauru. Por quê? A Caixa, ela simplesmente contratou uma consultoria, que poderia ter sido em Botucatu, em Jales, mas Bauru foi contemplado. Foram 5 municípios que foram contemplados, e Bauru foi contemplado. Então, e aí a Caixa contratou essa consultoria e fez esse estudo. Agora, é lógico, isso daí, como Vossa Excelência falou, nós temos que discutir a exaustão. Até porque todos nós queremos o melhor para Bauru. Não é o melhor para a Caixa, não é o melhor para o governo federal, não é o melhor para Bauru, né? Eu creio que essa é a ideia de todos.
A Caixa não pensa assim. Agora, só questão... Porque apresentou uma bosta de um estudo. Então, desculpa a sinceridade. Devia ter errado. A Caixa devia ter errado Bauru. Devia ter ido para, sei lá, para Botucatu, para qualquer outra cidade. Com todo respeito a Botucatu, para qualquer outra cidade. Devia ter errado Bauru. Agora, vereador, vou pedir só para o Tom esclarecer o porquê que a taxa não dá para ser... A gente já tentou o valor mínimo possível. Eu entendi já porque não pode. Não precisa nem me explicar. Mas eu vou colocar emenda. Tá. Que o valor dessa taxa vai ter que ser fixado entre 1 centavo e R$1. Daí o plenário vai decidir se eu estou certo ou estou errado, se vai passar, se não vai passar. Mas eu defendendo os interesses da população, eu vou colocar. E não se vê. Cara, eu nunca vi a Endurbe falar olha, estamos fazendo um estudo para redução do que eu gasto por ano. Eu acho que eu gasto muito para transportar o lixo até Piratininga, o que eu pago. Não vejo. Não vê a Endurbe incentivar ações de reciclagem de lixo. Não vê. Qual campanha que a Endurbe faz para reciclar lixo? Me fala uma. Complicado, né? A Endurbe não incentiva essas ações. A Endurbe arrebenta a população a mais uma taxa. É difícil, né, meu? Não dá. Eu não estou representando eu estou representando meus eleitores, então eu tenho que ver o que é melhor para eles, sabe? É muito fácil jogar nas costas dos outros os nossos erros. Agora, consertar os nossos erros não é fácil, não é verdade? Mas tem hora que você tem que ser encarado, né? Então é mais um desabafo, porque eu vou trazer um professor da USP de São Carlos, que já tive a oportunidade de ter aula com ele, o professor Paulo Seleguin Júnior. Ele tem um canal no YouTube excelente. Eu sou um divulgador desse canal, porque é um canal que é sensacional. O cara é muito técnico. E eu vou trazer ele para falar aqui, porque vai ser o consultor da Câmara, que eu já falei com o presidente Marcos aqui, que ele tem um conhecimento violento. O Bauru está perdendo dinheiro. Bauru enterra dinheiro. Literalmente. E esse passivo ambiental que você falou, lá do aterro, isso é dinheiro, cara. Você vai ver uma usina de recuperação energética, aquilo lá, ele vai dar um beijo na prefeita, a hora que ele vê isso ali. Ele vai olhar aquele passivo ambiental e falar: nossa, é tudo de bom. Ele vai dar risada. Esse passivo ambiental é fácil, só que tem que fazer o modelo certo, o modelo correto, o modelo que o Japão segue, que a União Europeia segue, que os Estados Unidos seguem, meu. Sabe, uma coisa tão simples, meu. O potencial de geração de energia elétrica em resíduo sólido urbano no Brasil é violento. E eu já falei que nesse modelo aqui, se a prefeitura fizer amarrar de uma maneira onde a compra de energia, a prefeitura garanta a compra de energia, rapaz, a hora que você colocar isso na Bolsa de Valores lá para leiloar, mas ninguém vai se bater lá para querer ganhar. Vai aparecer, vai bufar de empresa querendo pegar isso aqui. Então é bom para a prefeitura, porque hoje ela tem um gasto de energia elétrica, que ela compra da CPFL no mercado cativo. Pode comprar direto dele. Então, assim, de ter garantia de compra, para o investidor se sentir em casa para poder investir, sabendo que vai ter o retorno do investimento. Então é isso. Vereador Guilherme, muito obrigado pela sua contribuição nessa nossa reunião. Eu estou vendo que as coisas aqui estão sendo bem colocadas com propriedade. Então, isso daí que é importante para o bom andamento dessa reunião. Vereador Edson Miguel, o senhor vai se manifestar? Não, senhor presidente. Por enquanto, não. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém mais online quer se manifestar? O vereador Manuel Lozila já se manifestou. Miltinho, se tiver oportunidade, eu gostaria, eu já esclareci várias dúvidas, mas tem uma dúvida que me surgiu agora, eu gostaria de levar ao Levi ou ao Dr. Gustavo.
Pois não. O marco de saneamento, né, que é a lei, né, que trata desse assunto, é uma lei aí é a lei 14.026, né? No artigo 19, ela fala o seguinte, ó: os titulares do serviço público de saneamento básico deverão publicar os seus planos de saneamento básico até 31 de dezembro de 2022, né? Manter o controle e dar publicidade sobre o seu cumprimento, tal, comunicando os respectivos dados à ANA para inserção no Sinisa. Ora, ele fala dia 31 de dezembro. Em relação à taxa do lixo, esse prazo, pelo menos, né, o que a prefeitura tem dito, né, é que já em 2022, se não constar a cobrança, nós vamos ter problema. Isso não poderia iniciar-se a partir de 2023, também taxa do lixo, considerando o artigo 19 da lei que é o marco de saneamento, em virtude até do que está escrito ali, que você precisa posicionar até 31 de dezembro de 2022 a ano. Então, teoricamente, em relação à taxa do lixo, também não seria essa linha de cronologia? Levi? Eu vou passar para o Ney, que o Ney estudou do marco do saneamento e ele pediu para falar aqui. Bom, vereador Mané Lozila, o que acontece? Nós temos aí sim o marco zero do saneamento, mas Bauru já tem, inclusive foi aprovado aqui por essa casa, o plano de saneamento municipal. A gente foi feito ele à parte. Como eu disse no início da minha fala, o plano de saneamento ele prevê tratamento de esgoto, tratamento de água, coleta, disposição do lixo. Como foi feito tudo isso? Já aí mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, foi estabelecido o plano de saneamento do nosso município, isso aí está à disposição no site da prefeitura. O que acontece? Já tem metas que a gente deveria estar cumprindo dentro desse plano de saneamento que nós estamos pendentes hoje, por falta de recurso financeiro. Na realidade, o Marco Zero, ele veio aí como uma forma de viabilizar, porque várias prefeituras apresentaram no tempo hábil, há 3 anos, 4 anos atrás, o plano de saneamento, que é o caso do nosso município, Bauru, e não conseguiu cumprir o que estava no plano por falta do quê? De que todo mundo sofre, recursos financeiros. Então, hoje, recursos financeiros, às vezes, até entraves mesmo. Vamos pegar, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O caso mesmo da ET, aí mesmo com dinheiro não saiu, mas isso aí tem o fundo. Questão da água, está prevista também no nosso plano de saneamento. E a questão da coleta de lixo também e o tratamento, mesmo que superficial, existia previsão também nesse plano de saneamento. E junto com o plano de saneamento, entrou um assunto que já foi abordado há muito tempo, que também acaba ficando de lado, sem investimento, que seria o manejo de águas pluviais do nosso município. Eu me lembro bem que dava mais ou menos 700 milhões que deveria ser investido só no manejo de águas pluviais do nosso município. Por que não foi feito piscinão, nem contenção, nem nada? Porque todo mundo sabe, a maior parte dos municípios brasileiros, eles estão quebrados. Quando a gente faz um investimento na nossa casa, a gente trabalha um pouco mais. O poder público vem por meio de arrecadação de impostos, de emendas. E o nosso plano está aprovado sim, nós já estamos atrasados com as metas dele. Olha, esse assunto é importantíssimo. Eu entendi, né? E o plano, de fato, foi em 2017, salvo engano, que foi aprovado. Ocorre que a pergunta é simples. Essa taxa do lixo, ela poderia, então, ser cobrada a partir de 2023, porque nós temos até Bauru, né, teria até 31 de dezembro de 2022 para informar, né, todo o seu trabalho em relação
a questão do plano que exige o marco legal até 31 de dezembro de 2022. Então, essa taxa do lixo também poderia ser discutida ano que vem, juntamente, inclusive, com a concessão. Não poderia? Ô, Luzila, no artigo 35 da lei, ela fala taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço, tal, terá que ter a proposição em até 12 meses. Então, teria que ter o projeto de lei na Câmara esse ano mesmo, entendeu? Se você olhar o artigo 35, parágrafo 2º. Como tem anterioridade por causa de se tratar de uma taxa, ser julho ou dezembro, acaba enquadrando na mesma situação, porque a gente só vai poder cobrar a partir do próximo exercício. Então, se você olhar o artigo 35 aí no parágrafo 2º, você vai encontrar que teria que ser realmente o projeto de lei encaminhado para a Câmara ainda nesse exercício. Bom, tá certo. Obrigado, viu, presidente? Obrigado você, vereador Manuel Luzila, pela sua participação mais uma vez. Eu acho que essa questão, se não ficou muito claro, o nosso departamento de jornalismo, ele tem toda a competência, a imprensa também dessa casa, tem toda a competência para deixar bem claro o que foi colocado aqui em relação ao projeto de lei 62/21, que institui a taxa, coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação de resíduos sólidos no município de Bauru. Eu vou dar sequência agora aqui, se me permitam, ao projeto de lei número 93/21, que dispõe sobre a distribuição do saldo de recursos remanescentes da proporção de 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais de educação da Fundeb aos profissionais de educação básica da Rede Municipal de Ensino na forma que especifica o processo 302/21. Eu queria começar, se permitam também, com o secretário de Finanças, o querido Everton. Pois não, secretário? Com relação ao projeto de lei, muito está sendo questionado com relação aos valores ainda possíveis de resíduo com relação ao Fundeb, da parte dos 70%. Depende muito ainda com um levantamento que a gente está fazendo em conjunto com a Secretaria de Administração, pagamento de licença-prêmio, que agora a gente está finalizando a folha, que vai ser pago amanhã. A educação, os profissionais de educação, os professores, principalmente, eles recebem 1/3 de férias em janeiro. A gente está fazendo esse levantamento desses valores, fazendo a previsão de receita do Fundeb para esse mês de dezembro, para a gente ter uma noção real relacionada a esse valor. O principal questionamento dessa lei é com relação ao pessoal de apoio, né? Que eu acho que é onde está tendo o maior problema, se realmente nesse 70% quem se enquadraria ou não. Aí eu acredito que depois o doutor Gustavo vai poder entrar com mais detalhes nesse ponto. Mas com relação da parte das finanças, principalmente, que é o questionamento que foi feito até numa reunião com a vereadora Estela e com o sindicato, etc. Estamos fazendo essa apuração em conjunto com a Secretaria de Administração, com os gastos, e a Finanças junto com a previsão de receita, para que a gente possa passar um número mais real com relação a esse possível resíduo para um possível abono para os profissionais da educação. O secretário já concluiu sua fala? Porque da parte das finanças, com relação a esse assunto da educação, seria mais a apuração do valor desse possível abono. Esse levantamento, como eu falei, ele está sendo feito junto com a administração da parte da despesa e a gente na previsão da receita. Eu acho que o maior questionamento dessa lei hoje é com relação aos profissionais que podem ou não receber, que foi o questionamento que está sendo. Eu acredito que esse questionamento em si, do entendimento da lei, de como foi formalizado a lei, tanto o Everson da administração quanto o Dr. Gustavo, eles podem falar com mais propriedade sobre esse assunto. Muito obrigado, secretário, pela sua participação. Eu sei do compromisso que o senhor tem agora no Ministério Público. Obrigado pela sua presença. Obrigado e desculpa pelo horário aí, acabou que tinha... Não, mas acabou dando certo. O senhor tem 13 minutos ainda. Muito obrigado.
Agora eu vou passar a palavra ao nosso querido secretário de administração, o Everson Demarque. Pois não, secretário, boa tarde. Boa tarde, vereador, os demais presentes, pessoal que está acompanhando a gente aí virtualmente. Já dando sequência no que o Everton comentou, não tem como a gente afirmar as sobras de recursos da educação do Fundeb antes de fazer todo esse planejamento, essa projeção, né? Tanto que o projeto de lei, ele vem com o termo, se houver saldo remanescente, né? E aí a gente chama atenção pela mudança da lei do Fundeb também. Existia até o ano passado a lei do Fundeb, onde ela distribuía 60% para pagamento para o magistério e 40% para pagamento para o pessoal de apoio e outras despesas. Essa mudança da legislação no final do ano passado, ela fez alguns ajustes e ela passa então para 70% o custeio com profissionais do magistério e não é mais o professor e diretor, tá? E reduz também para 30% a parte de apoio e os demais gastos. Então, é uma emenda constitucional, e aí depois o doutor Gustavo pode até explicar essa parte da legislação, e que, de uma certa forma, ela traz um conflito com a 173, que é a lei que limita os gastos, né, que é a lei complementar. Então, analisando a parte jurídica, o que a gente poderia fazer? Caso houvesse alguma sobra de recurso, só poderia ser utilizado dos 70% dos recursos do Fundeb, o que poderia ser distribuído para os servidores. Quando veio essa legislação da lei do Fundeb, alterando para a carreira, não só para a carreira do magistério, mas para os demais servidores de apoio também, alguns analistas entendem que houve uma falha da lei e ela remeteu à lei de diretrizes básicas da educação, onde falava que os profissionais da educação eram somente as pessoas que tinham algum certificado. Então, até o próprio CIOP, onde a gente presta conta desses gastos da educação, ele fala que você pode colocar todo o pessoal de apoio, desde que esse pessoal de apoio seja formado, tenha alguma formação na área do magistério. Então, você pega lá, por exemplo, a merendeira, se ela tivesse um certificado na área do magistério, ela poderia ser considerado para gastos nos 70%. Um auxiliar de creche, inspetor de aluno, desde que ele tenha essa formação, ele pode ser considerado nos 70%. Toda essa discussão acabou gerando um novo projeto de lei federal, que é o projeto 3418, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que ele traz essa definição do que os profissionais da educação. E nessa definição, ele traz todo o pessoal de apoio. Então, quando nós fizemos a proposta de lei, né, até a determinação da própria prefeita, era o quê? Que se houvesse necessidade de distribuição, que fosse distribuído para todos. Só que nós temos as regras da lei federal. Esses 70% nós temos até hoje, poderia pagar para os professores e o pessoal de apoio que possui um curso técnico ou profissional na área da educação. Muito bem, quando montamos o projeto de lei, qual que foi a ideia? Vamos deixar da forma que está a lei do Fundeb, né, que ele cita lá no artigo 26, profissionais da educação. Até que como nós não vamos pagar amanhã, né, tem que fazer o fechamento do ano para fazer toda a previsão, e o projeto de lei prevê o pagamento em janeiro, final de janeiro. Então, haveria a possibilidade da gente analisar se esse projeto de lei federal vai, de fato, ser aprovado, né, e sancionado, ele estende para todos os profissionais do magistério, da educação, não somente a professores. Então, a nossa lei estaria atualizada e poderia estender para todos os profissionais da educação, ou seja, professores, diretores e o pessoal de apoio. Mas dependemos desse projeto de lei que está em Brasília sendo discutido agora. Do contrário, os 70% da educação só poderia ser pago nesses critérios que a lei do Fundeb, né, que foi aprovado no final do ano passado, traz. Esse que é o projeto que nós apresentamos ainda. Doutor.
Obrigado, secretário. Vou passar a palavra agora ao secretário de Negócios Jurídicos, doutor Gustavo. Por favor, secretário. Perfeito. Bom, a explanação do Everson foi bem didática. A única questão que eu vejo bastante relevante agora a gente explicitar é que a competência de se legislar em assuntos de educação, ela é uma competência concorrente. O que quer dizer isso? A partir do momento em que não existe uma legislação federal sobre o assunto, ao Estado e ao município é possível regulamentar de forma livre, claro, desde que obedecendo à Constituição, aquele assunto. A partir do momento em que existe uma norma de cunho federal, ou seja, da União, no sentido X, o Estado e município, ele não pode desrespeitar aquela norma. Por quê? A concorrência, a competência concorrente, ela traz essa prerrogativa à União de estabelecer o critério geral e aos demais entes, e principalmente, no caso, ao município, as questões de âmbito local. Então, a partir do momento em que a gente aprova uma legislação, né, local, fora daquilo que a própria lei federal do Fundeb, que remete à lei de diretriz e base da educação, estabelecendo quem são os profissionais considerados para fins, né, do que a gente busca aqui, nós estamos desrespeitando esta legitimidade concorrente. Tá? Portanto, né, apenas complementando o que o Everson nos passou, nós hoje temos esse panorama, entretanto, havendo a aprovação no Senado desse projeto de lei mencionado pelo Everson, antes da realização de eventual pagamento de abono, portanto, sem que tenha havido um ato jurídico perfeito, ou seja, finalizado aquele ato, é possível, pelo menos numa leitura inicial, se aplicar essa legislação ao ato concreto. Tá? Basicamente isso. Agradeço a oportunidade. Obrigado, secretário, mais uma vez. O Rafael, vereador Manelo Zila, queria dar sequência, a começar pelo senhor. Presidente, tudo bem? Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá bom. Não, nós compreendemos a legislação, né, toda a legislação apresentada relacionada ao sistema da FIBA. Inclusive, hoje foi pauta de discussão na Comissão de Justiça, né, que eu acabo presidindo juntamente com o presidente do advogado do Sindicato dos Servidores, né, o doutor Francisco. A Comissão de Justiça, através da minha pessoa, né, e também dos estudos trazidos pelo vereador Coronel Meira, e também através do pastor Bira e do pastor Edson, nós propusemos, né, 3 emendas que nós achamos cabíveis para alterar, né, algumas questões relacionadas a esse projeto que nós entendemos que seja importante, né, para os servidores da educação, o que inclui também, né, os servidores da administração, do administrativo. Então, por isso, nós já fizemos a propositura dessas emendas, né, já tramitou na Comissão de Justiça e segue para as demais comissões. Então, o assunto está bem entendido por nós, né, bem esclarecido. Aquilo que a gente entendeu que poderia fazer ajuste, de certo modo constitucional, trazendo e invocando as legislações federais, municipais, estaduais, fizeram. E, obviamente, né, acho que as dúvidas da nossa parte estão esclarecidas. Tá bom? Pelo menos por hora é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Manelo Zila. Eu vou passar a palavra agora, caso queira, para o vereador Edson Miguel. Vereador, me ouve?
Boa tarde, presidente. Ouço sim. Muito obrigado. Não vou fazer uso da palavra, não, até porque, como o Lozila já falou, nós, na Comissão de Justiça, já protocolamos já um entendimento de 3 emendas junto à Comissão de Justiça e agora vai passar para as demais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vereador José Roberto Martins Segala, está me ouvindo? Vereador Segala? Vou dar sequência então aos vereadores que estão no plenário. Pela ordem, Pastor Bira, por favor. Presidente, mais uma questão também envolvendo as emendas que nós propusemos hoje de manhã. Eu não estive na reunião por causa da audiência pública, mas tomei conhecimento das emendas. Queria fazer a pergunta ao plenário e aqui, no caso, aos secretários, se essas emendas, elas tornariam a votação ilegal de alguma forma, inconstitucional, contemplando exatamente esses servidores que não se enquadram na lei federal. Não sei se eu fui claro na minha explanação. As emendas contemplam os servidores de apoio, que eu acho que é justo. Nós entendemos que é justo. São 1.200 professores e 353, se esses dados estão corretos, 1.200 professores, 1.200 famílias que seriam abonadas com esse recurso e 353 servidores de apoio. Então, nós propusemos porque entendemos que a visão seria mais ampla, né? É do Fundeb, então pode contemplar todos os servidores que eu acho que é comum, né? Um pensamento comum aqui dos vereadores. Se de alguma forma essas emendas vão tornar o projeto inconstitucional ou até mesmo inviabilizar que qualquer uma dessas duas categorias aqui recebam. Não sei se eu fui claro. A administração pode responder? Eu acho que está mais para o doutor Gustavo, mas deixar claro aqui, vereadores, que a administração em momento nenhum quer prejudicar servidor, tá? Ela está tentando achar uma forma de garantir o pagamento para todos, mas de uma forma legal, tá? Com relação às emendas, eu vou passar para o doutor Gustavo para complementar. Doutor Gustavo, por favor. Vereador Bira, bom, vou sentar aqui para ficar mais visível, embora pelo meu tamanho seja fácil me ver, né? Meu aqui não é. Vereador Bira, é sempre muito preciso nas questões. Entretanto, eu vou deixar um pouco a desejar, porque como eu ainda não tive o conhecimento das emendas, gostaria de ler com atenção. Eu não tenho condições de dar um parecer preciso. Entretanto, eu me comprometo, caso seja enviado a posteriori essas emendas, em verificar e passar um retorno ao vereador. Tá bom? Não tem problema. A nossa preocupação é justamente para que dê mais amplitude à discussão e os demais vereadores também possam ter acesso a essas informações. Por quê? Porque talvez cheguemos aqui na segunda-feira para poder discutir e talvez não avançará. Então, assim, de conhecimento prévio dessas emendas, que eu acredito que o presidente da comissão não vai se opor em que a gente possa dizer que realmente essas emendas contemplam os demais funcionários, contemplam os demais servidores de apoio da educação. Se isso, de alguma forma, inviabiliza a lei, nós voltamos na estaca zero, não seria? Me corrijam se eu estiver errado. E aí nem esses outros servidores receberão. Essa é a minha preocupação, que pelo menos, se todos puderem, melhor. Agora, se não puder, pelo menos uma parcela receber. Então, a nossa preocupação é essa. A minha preocupação é exclusivamente essa. Não vai para esse, também não vai para ninguém. Então, acho que é a preocupação da maioria da comissão também e dos demais vereadores. Não sei se é esse o termo, né? Posso até ser mal interpretado, mas escolher o mal menor, seria o mal menor, não sei se seria esse o termo adequado.
o dano menor, né? Então, essa seria a minha questão. Se o senhor puder nos apresentar com mais propriedade e ainda no decorrer desses dias, para que essa discussão não fique só para segunda-feira. Concorda comigo, presidente? Não ficar só na segunda-feira, vai ficar muito complicado e há o apelo popular, né? Nós tivemos ontem aqui vários servidores aqui, na expectativa de que isso fosse votado, e a hora que souberam que não ia ser votado foi aquela decepção, enfim, para que isso também seja amplamente discutido, para que cada vereador, com sua convicção, né, possa também exarar um parecer que fosse adequado para a situação. É isso, presidente. Obrigado, pastor Bira, pela sua contribuição. Dando sequência, vereador Guilherme Berriel. Por favor, vereador. Olha, eu até entendo esse lado jurídico e que tem que ser seguido a lei mesmo. Mas ontem eu fiquei impressionado com a quantidade de merendeira que tomou conta daqui, né, pastor? Olha, tinha umas mais de 100 aqui, viu? E o servidor público, eu sempre falei, até antes da Suelen assumir isso, eu sempre acreditei que a Suelen ia ter assim, um problema no começo da administração dela, que ela teria que encarar diferente, que seria a motivação do servidor público. O servidor público está totalmente desmotivado, o poder de compra dele está totalmente corroído, está 5 anos sem aumento, depois da pandemia ainda que os preços de energia, alimento explodiu, hoje o servidor público está sobrevivendo, né? E para motivar a equipe, é duro você motivar uma parte da equipe, porque eu estou falando no caso da educação, né? Que tem direito a esse abono do Fundeb, aí essa sobra e tal, né? Se sobrar. E beneficiar os professores que, por lei, são os beneficiados, né? Tem essa garantia por lei, e não dá uma força também para as merendeiras, meu. Puta, isso aí já está desmotivado o servidor público. Ainda se fizer isso, vixe, Maria, vai rachar a educação, meu. Vai rachar a Secretaria dos Servidores da Educação, meu. Vai ter uma má vontade do funcionário que você vai ver uma coisa absurda mesmo. Então, é duro, né? A gente tem que se colocar um pouco no lugar do próximo, né? No lugar das merendeiras. Vamos se colocar no lugar das merendeiras. Elas estão no dia a dia lá, com os professores, né? Tudo bem que o professor está na linha de frente, mas ela está dando a retaguarda ali para todos os alunos, né? E você beneficiar os professores e não beneficiar as merendeiras, meu Deus, vai ser eu não queria nem dar essa notícia para eles, para as merendeiras, hein, pastor Bira? Porque vai ter revolta, meu. A realidade é essa, eu vejo assim, pelo menos. Vai ter revolta delas, meu, e elas vão cuspir fogo, vai ficar cabreiro, nossa senhora. Só ontem, pelo que elas mostraram aqui pra gente, hein, pastor Bira? Nossa senhora, se não... Então, o que eu peço? Um ponto de equilíbrio nisso tudo, sei lá, alguma coisa que dá um... Não esqueça as merendeiras, que ela é parte fundamental do processo. Como professor, todo mundo tem, né, tem o seu valor, sua importância, é mais isso mesmo. Obrigado, vereador Guilherme Berriel. Eu não sei se é quebrar o protocolo, se o Nelson tem alguma pergunta a fazer aos secretários, alguma coisa para... Tudo em ordem? Então é isso daí. Então eu agradeço. Tem mais alguém online que queira fazer alguma pergunta? Aproveitar, só pegar o artigo 61 da LDB e confrontar com o artigo anterior que trata dos profissionais. Muito obrigado, Nelson.
Eu quero agradecer, então, a presença de todos, pois não? Ah, sim, perdão, desculpa. Nelson, uma das dúvidas, né, que foi levantada justamente pelos municípios é que tem um artigo que ele fala que os 70% do Fundeb ele pode ser gasto com magistério e pessoal de apoio. Quando você lê esse artigo, dá a impressão que você pode distribuir para todos os profissionais. Aí ele vem no artigo 26, inciso 2, e ele fala que os profissionais da educação básica, aqueles definidos no termos do artigo 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei 13.935, que são os assistentes sociais e psicólogos. Então, ele dá a brecha lá em cima no artigo anterior, e depois ele fecha com o artigo 61 da Fundeb, que é onde eu justifiquei que nós podemos pagar para o pessoal, para os profissionais, para os professores e para as pessoas de apoio que têm um curso na área da educação. Mas a gente espera que esse projeto que está em Brasília seja aprovado e a gente consiga atender todo mundo. Muito obrigado, secretário. Nelson, algum questionamento a mais? Então, eu queria agradecer a todos, o Guilherme Berriel. Pois não, Guilherme? Uma última consideração, olha, isso que está acontecendo aqui hoje, esse tipo de encontro, de reunião, eu acho que tem que acontecer sempre, viu? Para ter essa interação do executivo com o legislativo, eu acho isso fundamental para a gente ter uma discussão de ideias mais aprofundadas, porque eu sei que o intuito é melhorar a cidade, né? Então, isso que aconteceu hoje foi de parabéns, tem que ter sempre mesmo. Concluído? Então, queria agradecer a todos. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram dessa reunião de maneira remota, aos vereadores Manuel Lozila, vereador Edson Miguel, José Roberto Martins Segala, aqui na presença também o pastor Bira, o vereador Guilherme Berriel. Agradecer o chefe de gabinete, o Rafael Lima, o Sidney Rodrigues, Levi, Dr. Gustavo, o Everton Demarque, o Everton, quem mais estava presente? Enfim, a nossa imprensa, o nosso jornalismo e as pessoas que se encontram na galeria. Então, eu dou por encerrada essa reunião às 16h09. Queria agradecer também à TV Câmara, Rádio Câmara, e o conteúdo completo dessa reunião se encontra no YouTube da TV Câmara. Muito obrigado a todos, uma ótima terça-feira, final de terça-feira a todos. Muito obrigado.